compartilhar uma palavra do Senhor com o teu povo nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora, meu Pai, te agradecer por cada alma neste recinto, nesta casa, que é uma casa de oração. Nós estamos aqui para buscar, para adorar. Nós queremos mais a tua presença e nós declaramos que esse ambiente é um ambiente liberado para o teu fluir, para que o Senhor possa falar conosco nesta tarde, através da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós unimos a nossa fé, repreendendo todo espírito de confusão, de distorção, de atrapalho. Sai do nosso meio, vai embora agora em nome de Jesus. Nós comandamos no mundo espiritual, desfazendo as obras das trevas, ordenando que toda a treva seja dissipada e liberando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para compreender, para ouvir, para entender e sermos encharcados, transformados, avivados pela tua palavra nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós já nos declaramos abençoados, amém, graças a Deus. Livro do primeiro Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2. Eu vou ler aqui na minha versão, eu gosto um pouquinho mais dela, que diz assim: eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção a essa leitura, porque nós separamos 12 horas para buscar o Senhor neste dia. Então fique muito atento a essa leitura, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra. E a mensagem de Deus para o seu povo é o texto livre, explicado e aplicado. Então Deus vai falar com você nessa tarde através dessa palavra, amém? E o versículo 2 começa dizendo que: e desde o dia em que a arca ficou em Quiriate-Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos, as Astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Versículo 4: os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins e as Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 6: congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Eu quero compartilhar essa palavra com você. A presença de Deus era representada
pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança, essa Arca de Deus que anos atrás havia sido levada pelos inimigos, pelos filisteus, essa arca agora ela tinha voltado, ela retorna aos limites de Israel. O versículo 2 que nós acabamos de ler, ele inicia dizendo, ele nos revela que o povo começou a buscar ao Senhor. A partir do momento que a arca volta para os limites de Israel, a presença de Deus retorna, o povo começou a buscar ao Senhor. Mas há uma questão interessante, porque a Bíblia revela um tempo. A Bíblia deixa muito claro para nós, no texto que lemos, que a arca volta para os termos de Israel, volta para os limites de Israel, mas passaram-se quase 20 anos. E esse povo busca o Senhor, mas é um povo que está buscando a Deus e não tem resultados. É um povo que é conhecido como um povo de Deus, mas a presença de Deus está próxima deles, mas eles não conseguem desfrutar dessa presença de Deus. O povo de Israel, que era o povo eleito do Senhor, a nação escolhida de Deus, que estavam buscando a Deus, a presença de Deus estava próxima, mas não estava com eles. A presença de Deus estava próxima, mas eles não conseguiam desfrutar. Eles estavam vivendo oprimidos, eles estavam vivendo ainda como escravos, sem direção, perdidos. E é nesse contexto então que Deus vai usar o profeta Samuel. Deus usa o profeta como um instrumento para preparar essa nação para um despertamento espiritual. Deus vai usar o profeta Samuel para preparar essa nação para o despertar, para o reviver. Deus usa o profeta Samuel nesse contexto para trazer a nação e levá-los a acordar. É tempo de acordar, tem alguma coisa errada, porque se nós somos um povo de Deus, estamos servindo a Deus, por que nada muda? Por que as coisas continuam do mesmo jeito? Se nós somos um povo de Deus, servimos a Deus, temos um nome, carregamos um nome, por que é que as coisas continuam do mesmo jeito? Por que o medo? Por que a escravidão? Por que a opressão? Por que a tristeza? Por que essa falta de paz, essa insegurança? Tem algo de errado. Então Deus vai usar o profeta Samuel para trazer à nação uma reflexão. E aqui eu fico pensando, irmãos, um povo que não está acordado, um povo que não foi despertado, um povo que ainda está dormindo, é um povo que vive derrotado, um povo que vive envergonhado, é um povo que vive perdido, escravizado, endividado, oprimido. Essa era a situação desse povo naqueles dias. Essa era a situação da nação de Israel nesses dias. Mas chegou um momento em que o povo de Deus percebe a necessidade de acordar para a vida. Chegou um momento em que o povo entendeu, percebeu que as coisas não davam mais para continuar do jeito que estavam. Diz o texto, mas precisou passar quase 20 anos. Mas graças a Deus que em determinado momento eles acordam, eles despertam, eles começam a perceber a necessidade de restauração, uma necessidade de uma relação mais profunda com o Senhor, porque se o Senhor está tão perto de nós, o que é que está acontecendo? Que nós não temos colhido os frutos, não temos desfrutado dessa paz, da segurança, da liberdade, da prosperidade. Por que nós estamos com medo dos inimigos? Por que nós vivemos esse tempo de angústia, de opressão, de sofrimento, de tristeza, de dor? Tem algo errado conosco. Eles começaram a perceber a necessidade de despertar, de acordar, de reviver, de restaurar. Isso a gente chama de avivamento. O povo percebeu que era um tempo, havia um tempo, e era necessário que houvesse um avivamento na nação naqueles dias. Eles perceberam a necessidade de um avivamento. E quando nós olhamos para o nosso contexto hoje, irmãos, não é muito diferente.
O que é que eu e você estamos buscando aqui nesse dia? Nós estamos em busca de um avivamento. Nós estamos em busca de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Nós queremos mais de Deus. Nós precisamos desse avivamento nos nossos dias. Nosso contexto hoje não está muito diferente do contexto em que a nação de Israel se encontrava diante dessa palavra que foi ministrada. E o que é que nós precisamos hoje? Esse texto me dá os caminhos e ele me ensina algumas lições. Que existe uma necessidade de um avivamento no meio da igreja. Existe uma necessidade de um avivamento no nosso meio, nos nossos dias. Mas quando é que esse avivamento vem? Quando é que ele começa? E aqui eu quero compartilhar com você algumas lições que eu aprendo com esse texto. A primeira lição que eu aprendo quando eu olho para esse texto da palavra do Senhor é que não há avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe uma comunhão profunda se não houver arrependimento. Não tem como. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento. A vida que estamos levando não está de acordo com aquilo que foi prometido. Esse foi o ponto-chave da nação de Israel naqueles dias. Caiu a ficha. Em determinado momento eles começaram a pensar: a vida que nós estamos levando não está de acordo com aquilo que Deus promete para os seus filhos. Como você tem vivido? Qual é o seu contexto? A nação, em determinado momento, começou a pensar nas promessas que Deus havia feito. Eles estavam na terra prometida. Estavam na terra que Deus havia prometido, mas estavam vivendo com medo dos inimigos, atemorizados, enfraquecidos, perdidos, sem direção, cada um fazia o que queria, sem governo, sem liderança, endividados, entristecidos, sem paz, inseguros do dia de amanhã. Não se sabe o que vai acontecer amanhã. A qualquer momento o exército dos filisteus pode entrar aqui e levar tudo. Eles começaram a perceber que aquilo que Deus tinha prometido não estava acontecendo. Por quê? Porque toda promessa tem uma condição. Arrependimento é mudança de pensamento. Eles começaram a pensar diferente. Em algum momento da nossa vida, eu e você, nós precisamos começar a pensar diferente. Nós precisamos pensar diferente. Como você tem vivido a sua vida? A vida que você está levando está de acordo com aquilo que Deus promete em sua palavra? Ou será que você pensa como todo mundo pensa? Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo dos gentios, conhecido como Paulo, dizendo: olha, a gente não deve se conformar com o mundo, nós não podemos pensar como eles. Nós devemos renovar a nossa mente. Não nos conformeis com esse mundo, não nos conformeis com este século. Há uma instrução para nós acerca dessa palavra, e eu vejo aqui nessa época, onde o profeta Samuel vem trazer uma instrução para a nação, e eles começam agora a pensar diferente. É verdade, aquilo que Deus prometeu para nós não está acontecendo. O que é que nós temos que fazer? Começou uma mudança de mente agora. Se a minha vida não está boa, se o meu contexto não está legal, o que é que eu preciso fazer? Começar a pensar diferente. Não há avivamento sem arrependimento. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar vários exemplos, como do filho pródigo, que em determinado ponto da sua vida percebeu que a sua vida não estava bem. E o que é que ele faz? Ele cai em si, começa a pensar diferente. Na casa do meu pai
a fartura de pão, a renovação da mente. O que é que tem tomado a sua mente? O que é que você tem pensado? Não há avivamento sem arrependimento, e arrependimento é mudança de mente, é mudança de pensamento. Arrependimento é mudança de comunicação. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que o povo se arrepende. Por quê? Porque eles começam a mudar a comunicação deles agora. Se você observar o versículo 6, o povo, quando ouve a instrução do profeta Samuel, eles se congregam, eles se ajuntam em Mispá, e diz o versículo 6, que eles dizem: pecamos contra o Senhor. A comunicação começa a mudar. Quem se arrepende, confessa pecado. Quem se arrepende, confessa pecado. Quem se arrepende não quer viver da mesma maneira, não quer continuar na mesma situação, não quer continuar na mesma direção. Quem se arrepende quer consertar as coisas. Quem se arrepende quer andar em outro caminho, em outro nível, de um outro jeito. Quem se arrepende quer mudança. Quem se arrepende quer consertar. Diz Provérbios 28, 13, eu gosto desse texto: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É um versículo bonito, é um versículo pequeno, ele é fácil de ser decorado, mas não... É muito importante entender isso aqui, irmãos. É um versículo fácil de ser decorado, mas ele não é apenas para ser decorado. Ele precisa ser compreendido, ele precisa ser entendido, ele precisa ser praticado. A parte mais difícil desse texto é a prática. É você encarar alguém olho no olho e dizer a verdade. Porque nós não temos condição nenhuma de encobrir nada do Senhor. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Ele sabe de tudo. Ele sabe o seu pecado antes de você cometer. Ele sabe de tudo. De quem é que você consegue encobrir as suas transgressões? Você só consegue encobrir o seu pecado daqueles que deveriam saber. Portanto, não há avivamento sem arrependimento. E arrependimento é mudança de comunicação. Quem se arrepende quer consertar as coisas. Arrependimento, além de ser mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de comunicação, arrependimento também é mudança de comportamento. A minha conduta precisa mudar. Se eu quero ser mais profundo, se eu quero ser mais íntimo, se eu quero mais de Deus, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu começo a enxergar as minhas falhas, mais eu começo a enxergar aquilo que eu preciso esvaziar, aquilo que eu preciso deixar. Essa é uma verdade da palavra de Deus. O povo entende que precisava mudar o comportamento, precisava mudar as práticas. Eles começam agora a tirar os balins, tirar as astarotes. Eles começam a deixar de cultuar esses deuses. Eles começam a parar com o sacrifício que eles faziam a esses deuses. Eles começam a mudar as suas práticas, os seus hábitos, porque arrependimento é mudança de comportamento. Quem se arrepende muda. Não há avivamento sem arrependimento. Nós precisamos despertar, acordar, reviver. Se nós queremos essa restauração, essa comunhão, essa presença, assim como a nação de Israel queria trazer a presença de Deus de volta, nós precisamos trazer a arca
para cá. O profeta estava dando uma direção para eles, dizendo: olha, se vocês querem a presença de Deus no meio, nós conseguimos trazer, nós precisamos disso. Mas primeiro, se arrependam. Se arrependam. Mudem a maneira de pensar. Mudem a maneira de falar. Mudem a conduta de vocês. Não há avivamento sem arrependimento. A segunda lição que eu aprendo com esse texto. Não há avivamento sem submissão. Não há avivamento sem submissão. Submissão é a disposição para ouvir. Uma pessoa que é submissa, ela consegue ouvir a outra. Quem é submisso consegue ouvir. Diz o versículo de 3 a 6, eles deram ouvidos ao profeta. Eles ouviram ao profeta em meio a tantos profetas que a nação tinha naquela época. Não é muito diferente de hoje, nós temos muitos profetas espalhados por aí. Naquele tempo também tinha muitos profetas. Mas a questão aqui é a disposição para ouvir um profeta que fala da parte de Deus. Um profeta que fala a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. Eles estavam dispostos a ouvir. Deus sempre levanta alguém para falar do seu povo, mas nem sempre o povo está disposto a ouvir. Deus sempre levanta profetas para falar ao seu povo, da parte dele, a sua palavra, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir. Versículo 2, 20 anos, levou 20 anos, Samuel já estava lá, Samuel já estava lá pregando, ensinando, orientando, 20 anos, quanto tempo você vai levar para poder ouvir? Quanto tempo o seu coração vai estar endurecido? Quantas vezes Deus vai ter que usar um pastor, um profeta, um irmão, alguém da parte dele para dizer para você uma palavra: se arrependa, precisa consertar, precisa mudar. 20 anos levou. Submissão é disposição para ouvir. Submissão não é só uma disposição para ouvir, mas também é a disposição para obedecer aquilo que foi ouvido, aquilo que foi ministrado, aquilo que foi ensinado. Versículo 4, os filhos de Israel tiraram do meio dele os deuses, obedeceram a palavra do Senhor através do profeta, seu servo. Obediência. Foi um turno anterior aqui falado sobre obediência, mas quem é submisso, obedece a palavra. A palavra do profeta. Não é a vontade do profeta, é a palavra que o profeta ministra. Você não obedece porque eu estou falando, você obedece porque aquilo que eu estou falando é a palavra. Você tem uma Bíblia na sua mão para você comparar se aquilo que eu estou falando está na palavra. E se bater, irmão, se casar, obedece. É a palavra, são os princípios do eterno. Eles obedeceram a palavra. Não há avivamento sem submissão. E submissão é a disposição para ouvir, é a disposição para obedecer. Mas o texto me ensina também que submissão é a disposição também para servir. Eles estavam dispostos a servir. No versículo 8, não cesse de clamar. Samuel, o povo diz para Samuel, o profeta Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós. Aqui há algo interessante: aqueles que estão dispostos a servir, eles não esperam nada das pessoas. A dependência é exclusiva do Senhor. Samuel, clama a Deus por nós, porque é Deus que vai dar para nós aquilo que nós precisamos. Deus é a fonte, é Ele que vai enviar o socorro, é Ele que vai enviar o recurso. Aqueles que estão dispostos a servir depositam a sua confiança no Senhor.
Deus vai abrir uma porta, Ele vai fazer um milagre, o estrondo do céu vai acontecer, os inimigos vão ser derrotados, eles vão cair. É confiança depositada no Senhor, disposição para servir. E eles começaram a servir a partir daquele momento. Não há avivamento sem submissão. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é que não há avivamento sem adoração. Não há avivamento sem adoração. E onde há adoração, há oração. Se tem adorador, tem alguém que ora. Não há adoração sem oração. Onde há adoração, há oração. Versículo 9. Samuel clamou e o Senhor atendeu. Samuel clamou e o Senhor atendeu. Irmão, quem ora tem resposta. Quem ora tem resposta. E sabe que eu fico pensando, existem algumas respostas que elas são rápidas. Existem outras que demoram mais. Existem outras que às vezes nem vêm. E Deus fala conosco através do silêncio também. E falando em respostas rápidas, eu sempre lembro de um fato que aconteceu uma vez. Nós estávamos em casa e nós recebemos uma visita de um casal que eram amigos da minha sogra. Eles foram em casa. Minha sogra chegou e aí o casal passou. E aí nesse dia eles conversaram um pouquinho. E aí começou a chover. Minha sogra pegou a esposa do rapaz e falou: olha, eu te levo no carro. O fulano está de moto, vai ter que ficar aí esperando a chuva passar. Minha sogra pegou a amiga e foi levar a amiga em casa de carro. E o amigo da minha sogra ficou lá em casa. E eu tive que ficar fazendo sala enquanto a chuva passava, porque ele estava de moto. E eu comecei a conversar com ele. E aí nessa conversa, algumas coisas me incomodam, irmãos. Eu tenho um perfil um pouquinho diferente. Eu não gosto muito de conversar com pessoas que às vezes ficam contando muita vantagem. E esse irmão era crente. E ele começou a falar para mim assim: olha, eu trabalho com jovens lá na igreja, né? E tô há tantos anos, não lembro o tempo que ele falou, mas tô há tantos anos trabalhando com jovens. E Deus me usa muito, irmão. Sou muito usado por Deus. Deus me usa para revelar. Deus mostra para mim a história do irmão. Se o irmão tiver pecado, Deus mostra. Irmão, Deus me usa demais. Eu tenho até medo, irmão, às vezes, de orar muito, porque eu oro muito, Deus me revela muito. Aí eu fico com medo de falar para as pessoas aquilo que Deus me falou. Enquanto o irmão ia falando essas coisas para mim, minha cabeça vai coçando, irmão, eu vou ficando. Aí, mas tinha que esperar a chuva passar e o irmão está lá falando esse trem. E ele falou assim para mim: olha, eu dei até um tempo agora, irmão. Eu dei até um tempo agora, eu estou orando menos, eu orava mais. Eu falei assim: olha, irmão, eu orava 6 horas por dia, 7 horas, eu não orava, irmão. Agora eu estou orando menos. Eu parei de orar um pouco porque para Deus revelar um pouco menos, porque Deus revela as coisas para mim, aí eu tenho que falar para a pessoa. E eu parei um pouco de orar, e eu falei: irmãos, mostrava tudo. E aí, na minha cabeça, eu pensei assim, falei: meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda mais uma vez. Uma oração instantânea assim na cabeça. Falei: meu Deus, me ajuda mais uma vez, está difícil para acreditar. Eu nunca tive uma resposta assim, sabe? Então, Deus falou: pastor, acho que você falou isso agora, para Jeremias 29:13. Jeremias 29:13, acho que é esse texto. E Jeremias 33:3. O Espírito Santo trouxe 2 textos da minha mente assim, instantaneamente. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele é meu servo, ele me busca e eu respondo, ele me busca e eu revelo. Se você me buscar, eu também vou falar com você. Essa foi a resposta do Espírito para mim naquele dia. Irmãos, naquele dia, você não tem noção, na hora que o Espírito Santo trouxe essa cajadada assim, parece que entrou uma alegria de ter apanhado, sabe? Que alegria dessa relação com o Senhor.
Senhor. Qual que é o objetivo dessa profunda comunhão com Deus, da aproximação, desse relacionamento com Deus? Qual que é o objetivo disso? Irmão, quando nós estamos próximos de Deus, Deus libera poder para vencer as batalhas, como aconteceu aqui no texto. Quando o povo se voltou ao Senhor, quando eles se arrependeram, quando eles mudaram a maneira de pensar, de falar, de agir, quando eles se submeteram, quando eles ouviram o profeta, quando eles obedeceram, a coisa mudou, o poder foi liberado do céu, a guerra que eles precisavam guerrear, Deus começou, Deus estava na frente, unção, capacitação para lidar com situações difíceis da vida. A presença de Deus em nós libera esse poder. Você consegue entender isso? Diga um amém. Não há avivamento sem adoração. E onde há adoração, há oração. Onde há adoração, há também consagração. Samuel chamou o povo para se consagrar. Olha, todo mundo, pessoal, vamos nos reunir aqui. Nós vamos fazer, o que é consagração? Consagração é um ato de se dedicar, de se comprometer, de fazer aliança, de ser exclusivamente dele, para ele, fazer por ele. Consagração é separação. Samuel chamou o povo naquela época dizendo para eles: olha, se nós queremos essa presença de Deus conosco, se nós queremos que Deus esteja conosco, nós precisamos nos arrepender. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós vamos começar a adorar agora. E o que é adoração? Adoração envolve oração. Adoração envolve também consagração. O que é consagração? Vocês vão ter que se separar. Tem gente que vocês não vão andar mais. Pessoal que adora as tarotes, que adora os balins, vocês não vão andar com eles, não. Vocês não vão mais fazer aquilo que vocês faziam, não. Essas práticas ruins, esses hábitos que vocês tinham, não. Deixa isso aí tudo de lado. Vocês vão fazer outra. Separa isso, separa. Não tem comunhão entre luz e trevas. Não, uma coisa só. Samuel chama o pessoal para congregar e fala: não precisamos mudar, gente. E naquele dia eles jejuaram, eles oraram, eles buscaram, eles vieram, eles obedeceram e fizeram um culto ali. Consagração, se dedicar, se colocar à disposição. Onde há adoração, há consagração. Consagração é entrega, irmãos. Consagração é entrega. Quando eu consagro, eu estou entregando. É uma entrega. É como se eles falassem para Deus: Senhor, nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós não queremos mais viver a nossa vontade. Nós não queremos mais viver do nosso jeito. Nós queremos receber a direção do Senhor. Nós queremos que o Senhor fale para nós o que é que temos que fazer, como temos que viver. Eles se entregaram. Consagração e entrega. Eles se entregaram nesse dia. A partir desse dia, uma aliança foi feita ali. Não há avivamento sem adoração. E a adoração é consagração. Onde há adoração, há oração. Onde há adoração, há consagração. Onde há adoração, há também sacrifício. Onde há adoração, há sacrifício. Versículo 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro. Porque o adorador ele não é aceito sem sacrifício. Tomou Samuel um cordeiro e ofereceu como sacrifício. Eu me lembro do apóstolo João dizendo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão usada para nos mostrar que Cristo foi o cordeiro que foi morto por mim e por você. Alguém que se entregou por mim e por você. Cristo fez uma entrega por mim e por você. O que é que eu e você nesta tarde estamos dispostos a entregar? Qual é o nosso sacrifício nessa tarde? O
que é que eu e você estamos dispostos a entregar nessa tarde, se nós queremos e estamos aqui em busca de uma vida mais íntima. Se nós queremos a presença de Deus como o povo queria a presença de Deus, dá uma palavra para nós nessa tarde: arrependimento, submissão, adoração. 3 coisas que o profeta Samuel pede para a nação naquele dia. Olha, tem 20 anos, tem muito tempo, a presença de Deus está disponível aí. A presença de Deus está aqui já nos limites. Tem 20 anos que está lá. Vocês estão percebendo que a vida que vocês estão levando não está de acordo com aquilo que Deus prometeu? Sim, tem algo errado. O que é que nós precisamos fazer? Primeiro, se arrependa. Segundo, se submeta. Terceiro, comece a adorar. Comece a adorar, comece a agradecer. Foi a palavra de Deus que, através da vida do profeta Samuel, ministrado naquele dia. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. Ebenezer, a marcação, o memorial que o profeta Samuel coloca, uma pedra como memorial, como divisor de águas naquele dia, como símbolo da aliança, de que o povo havia voltado para Deus, o povo tinha feito uma aliança. Olha, nós nos arrependemos desse dia, nós não queremos mais caminhar desse jeito, nós estamos dispostos a nos submeter a essa palavra, e nós vamos adorar o único Deus, é o Deus de Israel. Samuel então pega essa pedra e ele marca um local onde o povo de Deus recebe ajuda, onde o povo de Deus recebe o socorro divino, onde o exército inimigo bate em retirada, é vencido. O objetivo, irmãos, dessa comunhão profunda, o objetivo desse avivamento é liberar poder sobre nós, é liberar a unção, é liberar uma capacitação de tal maneira extraordinária, para que eu e você possamos desfrutar de uma vida de milagres, de uma vida desfrutando de coisas sobrenaturais. Existem situações na nossa vida que eu e você, a gente não consegue viver sozinho, não consegue vencer sozinho. Tem muitas guerras que a gente não consegue vencer. Eu tenho uma mensagem, eu ia pregar lá hoje, depois que eu vi o roteiro, o pastor me mandou o roteiro, eu falei: ixi, caiu a ficha, falei, nada a ver a mensagem. Mas eu tenho uma mensagem: é a guerra que eu não consigo vencer. Tem coisas que não dá, está além das nossas forças. Existem guerras assim. E como é que você vai vencer? Você vai precisar de ajuda. Você precisa de ajuda do alto. Não é autoajuda, você precisa de ajuda do alto. E existe alguém que está disponível, e está pertinho, está pertinho. Qual é a área da sua vida que você não está conseguindo ter vitória? Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu estou concluindo aqui já, não sei o tempo aqui. Qual é a área da sua vida que você não está conseguindo ter vitória? E eu quero fazer uma leitura do versículo 13, um versículo que nós não lemos. Versículo 13 do capítulo 7 diz assim: assim os filisteus foram subjugados. Quem eram os filisteus? Eram os inimigos de Israel. Assim os filisteus, inimigos de Israel, foram subjugados e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Versículo 14: e as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gate, cujos termos também Israel arrebatou da mão dos filisteus. E havia paz em Israel e os amorreus. Quando Deus aviva, quando Deus restaura a comunhão, quando a comunhão é restaurada, quando a presença de Deus
é liberada no meio do seu povo. Deus liberta, Deus institui, e Ele dá a paz que a gente precisa. Nós estamos aqui nesse dia para buscar mais do Senhor, para buscar essa presença para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu acredito que você veio aqui com uma expectativa. E é muito bom nós termos expectativa, porque eu acredito que expectativa é fé. A gente precisa ter uma expectativa. Eu não sei qual é a resposta que você veio buscar. Eu não sei qual é a palavra que você esperava ouvir nessa tarde. Mas essa mensagem ministrada é uma resposta de Deus para você. E ela deve ser aplicada na sua vida. A não ser que Deus me revele aqui ou aponte o dedo, irmão. Mas o que eu quero dizer para você é que aquilo que você precisa vai ser liberado. A vitória que você precisa, ela está disponível para você. Da mesma maneira que Samuel naquele tempo chegou para a nação e disse: olha, a vitória que vocês precisam está bem pertinho, está bem perto. Mas o que é que vocês precisam para que essa presença venha e a vitória chegue? Vocês precisam de 3 coisas: arrependam-se, se arrependam, se submetam e adorem. Adore o Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor aqui mais uma vez. Gratidão ao pastor Domingos, pastora Sônia, pela confiança de sempre. Eu quero convidar você para se envolver em adoração nessa hora. Você já chegou até aqui. Você já está aqui nesse recinto. Você ouviu uma palavra. E quando eu falo de arrependimento, se houver algo que você precisa colocar para fora, há vários ministros aqui. Há vários homens e mulheres de Deus aqui que estão disponíveis para ouvir a sua confissão, para ouvir aquilo que talvez está aí dentro e você precisa colocar isso para fora. Aí você vai continuar aqui nesse ambiente de adoração e você vai fazer uma aliança. Qual é a aliança? Eu vou me submeter a essa palavra, eu vou obedecer essa palavra. E você vai aproveitar as 10 da tarde para fazer a terceira coisa que Samuel pediu aquele dia para aquela nação. Você vai continuar adorando, amém? Que Deus abençoe. Se você puder dar um aplauso ao Senhor.